Nossa conversa continuando aqui com o Minayo hoje. A gente, Minayo, começa por qual tema hoje? Como é que vocês... Poderíamos começar pela saúde mental. Liam, você quer começar a levantar esse tema? Pode ser, porque a gente mencionou nos outros debates, mas foi muito en passant. Foi assim, na verdade, eu acho que uma troca até por e-mail, eu e você, que eu mencionei isso, e um dos encontros mencionei aqui da antevisão, né, eu usei esse termo, que o Minayo teve para trazer esse tema à pauta. E já adiantando, a grande contribuição foi pensar a temática da relação saúde, trabalho e subjetividade, ou saúde mental e atenção psicossocial aos trabalhadores, do ponto de vista também da vigilância. Esse foi o grande pulo do gato, porque geralmente quando se pensa na saúde mental dos trabalhadores e das trabalhadoras, ou da atenção à subjetividade, a essa dimensão, pensa-se do ponto de vista da assistência, de escutar esses trabalhadores, mas do ponto de vista clínico. E a grande sacada que o Minayo foi tendo e divulgando, disseminando, foi pensar essa realidade também do ponto de vista da vigilância. E até onde eu me recordo, ele conduziu algumas orientações, um período de tempo que envolveu a professora Silvana, da UF, e discutiu subjetividade. A Marilene Brás, também a Marilene Verden, também da UF, discutiu um pouco o Lerdort, mas entrou na dimensão da subjetividade também, se não me engano. O Luiz Carlos Brandt, que fez o doutorado dele e um pós-doutorado discutindo o processo de transformação do sofrimento em adoecimento, né, a coisa da medicalização do sofrimento dos trabalhadores. Depois, eu também nessa discussão da vigilância em saúde mental, tentando fazer um levantamento de que propostas e práticas já existiriam nas redes de saúde, especificamente na Renast, e tentar fazer um processo reflexivo de proposição. Agora, essas orientações tiveram conectadas, que eu me lembre, com algumas tentativas de organização coletiva e proposição coletiva de estratégias que o Jorge mencionou no passado, do ponto de vista do setor do agronegócio, que teve as oficinas as oficinas nacionais da cana, em São Paulo e depois em Cuiabá, do agronegócio. E o Minayo organizou, junto ao Ministério, oficinas nacionais em 2013 e em 2014, também sobre esse tema da saúde mental, naquela mesma perspectiva de avaliar o que se tem, quais as experiências exitosas e como poderíamos avançar nessa discussão e nas práticas, principalmente nas práticas. E também, antes disso, acredito que ele conduziu um trabalho com esses orientandos que eu citei, e também com o Tito, lá da... Agora eu esqueci o nome, como é o nome lá, Jorge? CST, da Coordenação de Saúde do Trabalhador. Da Fiocruz, ele conduziu uma iniciativa de pensar saúde mental, proteger e promover a saúde mental dos trabalhadores da Fiocruz. Então, esses elementos que eu trouxe, orientação, essa iniciativa junto à CST e as ações do Ministério em oficinas nacionais foram muito importantes porque representaram uma antevisão de um problema que já estava batendo a porta, né, do campo da saúde do trabalhador, que são os efeitos do capitalismo contemporâneo sobre essa dimensão humana, que a gente chama assim saúde mental, subjetividade, sofrimento e etc. Então, tem uma produção rica que ele conduziu, tanto em termos acadêmicos, tanto em termos institucionais. Seria excelente se a gente pudesse retomar esse tema aqui e ele falar um pouco da perspectiva dele, principalmente depois que se passaram já alguns anos, né? Então, revisitar esses temas depois aí de, no mínimo, uns 8 anos, né? Acho legal. Como é que você vê esse comentário do Luiz? Algumas pessoas brincavam dizendo que minha sala no CST era um
artesanato mental, ¿no? Que era un trabajo de artesanato mental porque todo mundo passava pela sala. Contava isso, falava aquilo, né? Mas, sobretudo, começaram a aparecer os mestrandos na área psi, né? Começamos um pouco pelas ler, né? E demais de culpabilização nas mulheres, enfim. Mas o mais importante foi que, colocando pontos de referência, foi quando, decidi organizar um pouco melhor todo o pensamento nessa área. E para isso eu sempre caminhei pelo lado de seminários, não? Seminários, encontros, não? E o primeiro nessa linha foi com especialistas da área de saúde mental, não? Estava Leni Sato Da USP. da USP, sim. E também a própria Rosana Onoco, de Campinas, mas ela estava voltada para os CAPES, não é? Estava também outro pesquisador do Espírito Santo. É o Luiz Henrique, inclusive médico, psiquiatra. É isso. Mas ia pelo lado mais da psiquiatria e demais. Então, na medida em que sentamos para discutir, vimos que estava tudo muito capenga. Se precisava de dar uma arrumada na casa, que terminamos um seminário e só levantando questões, sem respostas, né? Aí foi quando entrou o Luiz Brandt, né? Que eu tinha participado da dissertação de mestrado e tinha feito uma série de considerações críticas e demais, e ele foi para o Rio para ver se conseguiria orientá-lo, não? E aí foi muito importante a entrada em cena do Brandt, porque, inclusive, discutindo qual seria a temática do doutorado, não? Defini para ele que o que estava dizendo era a transformação do sofrimento em doença, não? E aí foi muito interessante porque isso acabou se transformando em uma consideração importante, não? E como se dava toda a questão? Porque ele fez uma dissertação de mestrado em que entrevistou o pessoal dos Correios e vimos como se tratavam as questões de saúde mental que não fossem que não eram diagnosticadas nessa empresa de Correios de Minas Gerais, né? Aí o indivíduo ficava assim, triste, cansado, preocupado, tal. Ia no serviço médico e demais, e davam para ele 4 dias para descansar e tal, descansava e tal. Os gerentes iam lá conversar com Brandt discutindo como eles não podiam queixar de sofrimento e de tristeza e até depressão e tal, porque eram sinais de fraqueza, não?
E foi por aí. E aí começamos a ir avançando para a temática do doutorado. Eu acho que essa discussão de transformação de sofrimento, transformação de sofrimento em doença é uma discussão muito importante, não? Porque te obriga a encontrar a origem dos problemas. Não? E esse era o grande passo que fomos dando, não? Até chegar à discussão de que está de cheio, a temática está de cheio na base conceitual da saúde do trabalhador, só que não se toca. Porque falamos processo de trabalho, e através do processo de trabalho entra as relações de trabalho e entra a hierarquia, entra, enfim, o comportamento, as relações, enfim, sociais dentro da gestão, não? E aí foi importante, não? Foi importante porque quando demos o passo para a vigilância, falamos por onde que se caminha, por onde que caminha a vigilância, não? Neste caso, não? Quer dizer, nós não temos nenhuma base legal, porque para toda a parte social, psicossocial, não tínhamos nada legal. O próprio Ministério do Trabalho tinha pensado, fizeram um seminário sobre risco psicossocial, que não foi apropriado, ficou na discussão e não se materializou em nada, não? E acho que esse é um ponto que está pendente. Está pendente ou que está latente constantemente hoje em dia também, não? Imagine, neste momento de Covid e demais, que não existirá, não? Nesse âmbito, não? Falta só fustigar um pouco que encontramos problemas, questões para começar a ir tratando, não? Estava falando de seminários, então organizei aquele seminário, então depois passei a organizar seminários com pessoas dos estados, né? Para normalmente discutir a questão psicossocial. E aí, o que acontece? Temos, por um lado, de jure, tínhamos ao mesmo tempo toda a questão da ergologia, em parte, e, sobretudo, a questão da clínica. Né, Luiz? A clínica, como chama a clínica? Tem a clínica do trabalho, a clínica da atividade, né? Clínica da atividade. E a clínica, de uma maneira geral, do ponto de vista do atendimento, né? A abordagem do estresse, que era muito dominante também nos estudos. E aí entra a questão disso. Porque, um parêntese, quando comecei a consultar literatura internacional, né, sobre a problemática, vi que existe tanta mobilização, na Europa sobretudo, né, entre os países, de encontrar questões ligadas à saúde mental para valer, entendido como mudança das condições de trabalho, né? E então entrava toda a questão da empresa saudável, não? Lembram, não? Empresa saudável. E que era o que na Europa se discutia ali, mas tem todas as decisões em congressos e demais, temos material tremendo para refletir
e poder avançar nesse terreno, não? Só falta ter técnicos, os serestes e demais, para poder desempenhar isso. Mas, enfim, fizemos 2 seminários, acho que dois, né? Foram 2, sim. 2, sim. A nível nacional, todos aqui em Petrópolis, no município de Petrópolis, né? Enfim, tentamos que o Ministério se comprometesse de alguma forma e demais, e acho que o Ministério ficou um pouco capenga nas respostas que deu. Não entrou no mérito de todo o arcabouço teórico que já se tem, teórico-prático, não? Fomos entrando para pensar em caminhos práticos viáveis, não? Fomos entrando por algumas questões, né? Em todo caso, particularmente com a questão da violência, não? E colocando em discussão toda a problemática da violência moral no trabalho. É um caminho para avançar. E por onde categorias diversas, olhando nisso, categorias diversas, têm avançado. Os bancários, por exemplo, os bancários têm toda uma história de luta, não é? Contra a violência moral no trabalho, não? E demais. É fantástica, fantástica. Não? Tem nos acordos coletivos entrava a temática. Eu estou falando de 10, 15 anos atrás. Não? Já perdi o bonde da história desses anos últimos. Não? Enfim, e tudo isso resultou em muitas orientações. Não? Muitas orientações e bastantes publicações. Né? Acho que a tese do Luiz, né? Foi uma tese que foi muito valorizada, muito reconhecida e demais, que eu tive que puxar a orelha dele para que ele voltasse para seu campo, não? Entende? Porque estava aí viajando pelas nuvens de algumas orientações. Você mencionou a tese, né, que você orientou. De fato, iniciei o doutorado com outro caminho, e aí você, olha, Luiz, tem essa demanda, e eu lembro da nossa conversa inicial sobre esse tema até hoje. Eu acho que a gente tem que avançar e precisamos de alguém para tocar esse processo. Então, a tese foi feita dessa perspectiva sobre sua orientação, num compromisso com os serviços. E eu queria destacar que depois tem uma história que talvez você não tenha capturado, que os serviços começam a fazer contato comigo, volta e meia, independente do Ministério, porque teve aquela iniciativa orgânica que você fez dos seminários, das oficinas. Mas, independente disso, as pessoas começaram a entrar na internet e pensar vigilância em saúde mental do trabalhador. E aí achavam a tese, mandavam um e-mail perguntando como é que a gente podia avançar e etc. E a rede começou, de certa forma, a movimentar um pouco em torno disso. Experiências, ou pessoas que já tiveram experiências práticas com a vigilância na área de saúde mental também passaram a se encontrar muito. Foi nesse caminho que me manda um e-mail a Suerda, que é uma médica da Bahia, o Paulo Pena conhece muito bem, e ela me fala, eu adorei ler sua tese, me ajudou muito a pensar as práticas que eu tenho aqui na Bahia, junto com o CESAT, de vigilância em saúde mental. E passamos a trocar figurinhas, a trocar experiências,
Depois, em seminários, onde o CESAT era procurado para fazer uma fala, eles falaram, vocês têm que trazer o Luiz Leão também, que fez uma tese sobre esse tema, ele tem uma sistematização interessante para oferecer, e a gente um pouco mais da prática, e passamos aí em alguns serestes, né, do Brasil, fazer um pouco essa discussão. Depois houve um seminário promovido pela Simone, aí em São Paulo, viu, Pará? Simone Assis, que participou daquela oficina da cana-de-açúcar, que lembro que você até brincou com ela. E ela participou também da oficina de saúde mental. Você brincava com ela, está aqui a oficina caneira, está aqui a caneira da oficina. Então, ela organizou um evento em São Paulo sobre as práticas também psi e a sua interlocução com a intervenção do ponto de vista da vigilância. O pessoal da Bahia foi, eu estive presente, a Eliana, também do interior, acho que é de São Bernardo do Campo, ou ali do ABC, né? Ela apresentou também as práticas que eles têm avançadas em certo ponto nesse nível. Então, de alguma maneira, a pedra que foi lançada nesse rio fez as ondas e avançou algum nível de discussão. Faltou realmente uma certa organicidade, até do ponto de vista da Renast, da missão da Renast. Mas, se eu posso falar um pouquinho mais só, a última gestão tentou avançar um pouco, pelo menos na construção de um documento que se chamaria Diretrizes de Atenção e Vigilância à Saúde Mental relacionada ao trabalho. É um tema importante, muito importante, que tem se trabalhado, mas que não se materializou em termos de vigilância para valer. Eu acho que esse é um ponto lamentável, não? Um ponto lamentável. Por mais que nos empenhamos, nós não tínhamos responsabilidades, não? Então, unicamente podíamos dar opiniões e demais. E acho que o segundo seminário que fizemos sobre saúde mental, já com mais base, não? E com mais elementos práticos, não? Apareceu muita coisa nos estados, não? No sul, enfim, tinha experiências muito interessantes. Em Curitiba, lembro, muito interessante, o técnico municipal que é promotor, não? Acho que era promotor também, não? Mas, enfim, ele introduziu elementos de violência para servir de referência legal para ter como justificativa nas ações de vigilância, não? Foi uma coisa muito bem colocada por ele, não? E o pessoal do Sul está falando Santa Catarina, mas também em diversos serestes de Porto Alegre, tem uma atuação, tinha pelo menos uma atuação muito interessante, muito interessante de inclusive organizar eventos e demais para refletir e servir e estimular e demais. Só para situar historicamente, essa primeira oficina foi em 2013. Então, no início eu falei que já tem 8 anos, na verdade são 7 anos, né? Minayo refletindo agora. 7 anos, 2013. A segunda, que ele acabou de mencionar, é 2014. Então, naquele momento, a tentativa era exatamente essa de identificar as experiências que haviam na rede, conectar, refletir sobre elas, sistematizar e fazer avançar. E aí o Jorge relembra, isso foi uma diretriz do Ministério, eu tenho esse documento, inclusive,
que era acidente de trabalho, saúde mental, e o outro era coisa do agronegócio. Depois de 2014, do ponto de vista que eu vivenciei, ficou um vácuo. E as outras reuniões foram... Eu recebi convocatórias, mas a reunião nunca acontecia. O Ministério querendo avançar nessa discussão, foi marcada uma reunião em 2015, não aconteceu. Em 2016, aí o Ministério reúne algumas pessoas para retomar essa discussão na perspectiva de transformar em um documento, que seria uma diretriz. Em 2017, acontecem algumas dessas reuniões, que foi a coordenação da Carla, que também promoveu isso, e se chegou, se eu não me engano, no meado de 2018, ou início de 2018, a uma síntese, um documento que poderia ter sido publicado, que se chamaria, né, de Atenção e Vigilância à Saúde Mental relacionada ao trabalho. Diretrizes para atenção e vigilância à saúde mental relacionada ao trabalho. Que participou, né, a Tânia Araújo, da Bahia, participaram também algumas pessoas de São Paulo, a própria Eliana, que eu já citei, também aquela, acho que aposentou agora, não sei se é da PUC de Campinas, me fugiu o nome, que estava, enfim, nas oficinas conosco também, em 2013, 2014. Enfim, um grupo menor, mas um grupo que estava nessa discussão que o INAI promoveu e que, na sua coordenação também, Jorge, estavam mobilizadas. Andréia, Garban e uma outra que me fugiu o nome. Enfim, elas estavam nesse processo também. O documento ficou pronto e parece que até agora não foi publicado, porque segue para uma avaliação de um grupo dentro do Ministério e parece que não vai avante, mas ia sair. Essa foi a última informação que eu tive, né? E as redes continuam sendo, ou melhor, os serviços ao redor do Brasil continuam fazendo seus seminários também de modo mobilizado por essas discussões nacionais da própria Renast, que trouxeram nos encontros nacionais esse tema, e eles também demandam, né, essa discussão. Mas o que eu mencionei lá, antes do Jorge tomar a palavra, foi também o efeito da própria tese que o Minayo nos conduziu, porque era uma resposta a uma demanda dos serviços, e isso foi realmente muito proveitoso.